1978, 13ª expedição, Miranda, Mato Grosso do Sul. Essa expedição marcou o início de um longo trabalho de pesquisa que viria a se configurar em 1986. Há 10 anos estávamos pesquisando na Serra da Bodoquena. Mais uma expedição começava a tomar rumo. Nosso objetivo era a busca do que poderíamos chamar de último refúgio dos Incas. Tínhamos provas de que eles estiveram no Brasil, pois havíamos encontrado uma necrópole em 1976 e em 1978 muitas peças foram encontradas. As provas se acumulavam, comprovando a cada expedição nossa teoria. A 17ª expedição já havia começado. Naquela manhã, 2 de julho de 1986, tivemos um longo papo com o nosso velho amigo Celso Thiri. Ele, com suas histórias, era o grande responsável pela nossa sequência de descobertas pelas regiões da Serra da Bodoquena fora. Partimos em direção a Bonito, chegamos ao entardecer e, na manhã seguinte, 3 de julho de 1986, partimos logo cedo para a chamada Serra Sul. É a ponta sul da Serra da Bodoquena, onde estabelecemos o ponto 708. Os caminhos por onde nossa brava viatura passava eram realmente um risco, pois não era uma viatura adaptada a esse tipo de terreno. A Dida, nome carinhoso que demos à nossa companheira de 4 rodas, tinha conseguido. Durante toda aquela tarde, nos empenhamos em arranjar um local propício para acamparmos. O serviço de engenharia começava imediatamente a construção do acampamento, enquanto a equipe de telecomunicações iniciava a instalação da antena e do rádio. 4 de julho de 1986. Nesse dia, pretendíamos encontrar definitivamente a nascente do rio Salobra. A trilha era a mesma que havíamos marcado em 1984. Depois da colina, rumo ao rio, encontramos o barraco de um bugre que cozinhava para os 40 mateiros que indiscriminadamente exploravam a madeira naquela região. Chegamos finalmente ao rio. A beleza era incomparável a qualquer coisa que já vimos. O objetivo era subir pelo leito do rio, mas seria difícil. O seu leito, moldado nas pedras, mais pelas chuvas na cabeceira do que propriamente por suas águas, assemelhava-se a uma enorme escadaria. As dificuldades aumentavam e, vez por outra, tínhamos que abrir picadas. O objetivo era encontrar a nascente do rio Salobra. Estávamos exaustos, mas a ânsia de atingirmos nosso objetivo dava-nos forças para continuar. Finalmente, num êxtase de satisfação para cobrir de louros a nossa empreitada, o olho d'água que nos indicava a nascente do rio Salobra. As margens do leito eram enormes paredões escarpados de pura rocha calcária, e as rochas soltas pela garganta dentro demonstravam os enormes deslizamentos sofridos durante as cheias. 5 de julho de 1986. O Caio, um dos trabalhadores da empreiteira, comentou sobre umas pedras em forma de gente que se encontravam no alto de um morro. Era curiosa a forma como ele descrevia. Partimos logo cedo e não demoramos muito a chegar no ponto indicado. Decidimos escalar o morro, analisando cada centímetro do que o Caio dizia ser uma estátua humana. Por ilusão de ótica, junção de vários planos que à distância apareciam em um só. Iríamos novamente em busca do nosso famoso marco encontrado em 1984. Partiríamos dali em busca de novas respostas. A pedra, em forma de S, tinha uma leve inclinação de 4 graus noroeste. Intuitivamente, decidimos seguir essa rota. E acabamos nos deparando com um segundo marco. Após o almoço, decidimos revirar aquele morro e riscá-lo definitivamente do nosso cronograma de pesquisas. Tínhamos informações que próximo dali existia uma gruta. Resolvemos investigar. O trabalho foi longo e detalhado, e o Gilmar se mostrou de uma incrível competência.
vasculhando toda a gruta, descobrindo nela 6 novos salões, totalizando 8. Nos dias que se seguiram, o trabalho de busca continuava e as trilhas tinham que ser abertas no corpo e na raça, o que a equipe tinha de sobra. As noites no acampamento base eram tranquilas e calmas. Os dias eram sempre diferentes uns dos outros. A mãe do dia, como era chamado o responsável pelo acampamento a cada dia, cuidava para que tudo estivesse devidamente limpo. E também era a higiene, condição obrigatória. Uma beliscada na ração do dia para as devidas aprovações, uma arrumada na mochila ou uma ajeitada na fogueira, sem exageros, é claro. E às vezes uma sorrateira fugida para o privativo, mas que também era importante registrar. Em 8 de julho de 1986, resolvemos fazer um programa diferente. Após o almoço desse mesmo dia, rumamos para Miranda. Lá continuaríamos o nosso trabalho de busca. O Celso nos falou de marcas em algumas pedras. Eram 5 ou 7 furos na pedra, redondos, de 2 a 3 centímetros de diâmetro e em mais de um local. Procurem um senhor chamado Visitação, disse ele. Fica em Duque Estrada. Era um vilarejo. Ele é benzedor. Uma choupana de pau a pique, chão batido, luz de velas. No cômodo de entrada, um santuário. No quarto, redes para dormir. Na cozinha, um fogão a lenha. No velho, humildade e sabedoria. 9 de julho de 1986, 8 horas. Começava aí mais uma jornada nessa expedição. Visitação nos contou sobre os buracos feitos na rocha. Eram carreiras de 5 a 7 furos alinhados. O morro se tornava cada vez mais íngreme e éramos obrigados a cortar por espinheiros e galhos secos. As tão faladas marcas realmente existiam. E não eram somente aquelas 3. Existiam muito mais que fomos encontrando em nossa trajetória. Na verdade, não passavam de marcas de ponteira para rachar o calcário, pedra muito mole e que se parte fácil quando bem golpeada. Ele nos disse ainda que no cume daquela montanha existia uma seta de pedra. A seta está lá, dizia ele, muito interessante. A seta era fantástica, nitidamente lavrada na rocha. Um monólito de aproximadamente 350 quilos. Apontava para o sul. Existia um morro mais à frente. Fizemos daquele morro nosso próximo objetivo. Alguma coisa deveria ter lá. As buscas foram incessantes. A equipe não mediu esforços, mas não foi dessa vez. Contudo, a seta continuava a nos intrigar. Quem a teria feito e colocado ali? O dia ainda não estava terminado. Tínhamos que esgotar toda e qualquer possibilidade. Nossa busca tinha que ser completa. E faríamos assim até o nosso último pingo de suor. Tocamos em frente e novamente as marcas de furo nas rochas nos indicavam uma antiga forma de partir o calcário. Seguimos morro acima. Caminhada dura, penosa. As pedras machucavam nossos pés, cansados e marcados pelas pesadas botas. Na encosta rochosa, escarpada, podíamos visualizar uma clava de ferro. Era uma ponteira usada para rachar a pedra, talvez a responsável pelos furos analisados anteriormente. A expedição chegava ao seu fim. As forças da minha equipe já estavam exauridas e só se mantinha em pé pela raça e amor ao nosso símbolo. Realmente, eu tinha uma equipe muito boa. Estávamos fazendo o melhor trabalho de busca de toda a história da Cefete. Missão cumprida. Mais um mistério desvendado. Decidimos separar os mantimentos que haviam sobrado. Deixaríamos para aquela pobre gente. O nosso maior prêmio viria a seguir. Eram 15 horas e 30 minutos. A mesa estava posta. Era tudo o que eles tinham e estavam repartindo conosco. Confesso que nossos olhos se encheram de lágrimas. Não poderíamos negar o convite. Depois, a doação foi feita.
Meu Deus, é comida para um ano, disse Dona Irene. Não duvidaríamos disso. Rumamos novamente a Miranda para nos despedir e agradecer nosso amigo Celso Thiri. Partiríamos na manhã seguinte. O segredo da região, a qual convencionamos chamar de ponto M, ainda martelava nossa mente. Desde 1976 ouvíamos falar desse local e falava-se com medo e mistério. Falava-se de roubo de gado, de cabras mandados, falava-se de casas e muralhas de pedra. Falava-se de ossadas, sabres e dobrões da Guerra do Paraguai. Falava-se de morte, e ninguém com coragem suficiente para desvendar todo esse mistério. Começamos naquele momento a ficar tomados pela ideia. Passou a ser para nós um desafio, e sob todo e qualquer risco, nos propusemos naquele momento desvendar o mistério do ponto M. Colocados no mapa, tínhamos então a necrópole, o primeiro marco delimitatório, o segundo marco delimitatório e a seta. Curiosamente, os 4 pontos formavam uma linha que se encaixava parcialmente no formato dos brincos, escavados em 1978 na necrópole. Faltava um ponto para fechar o desenho. O Celso não nos acompanharia, mas indicou alguém de sua confiança que poderia nos levar lá. 10 de julho de 1986. O caminho, pelo menos parte dele, era conhecido. A região era a mesma pesquisada em 1976 e também nos 2 anos seguintes. Por ali, tínhamos descoberto a necrópole, cemitério de gigantes, bem como o material que originou toda essa busca. As peças começavam a se encaixar. Dali para frente, andaríamos cerca de 3 horas floresta adentro. Minha equipe já estava exausta. Nossas forças surgiam pela emoção e não mais pela razão. Toque em frente, rapaziada, essa será a nossa vitória. Afinal, era isso que buscávamos há 10 anos. Então, surgidos como que do nada, os primeiros vestígios de antigas civilizações. Semelhante a uma trincheira, enormes blocos de pedregulhos misturados à argamassa. Abaixo, um buraco, onde nitidamente observávamos colunas de tijolos. Tijolos de diferentes tamanhos que se aprofundavam terra dentro. Por toda a volta da pequena vala de pedras e tijolos, cacos de telhas, inúmeros, alguns quase inteiros, nos mostravam claramente que estávamos sobre antigas construções. Continuamos a busca. À frente, uma verdadeira trilha cavada no solo. Caminhamos por dentro dela quase 500 metros. Depois, com uma quebra de 90 graus, ela seguiu numa reta só. Estaríamos nos limites das construções de pedra? Era incrível. Muralhas de pedras semissoterradas demonstravam uma civilização muito mais antiga que a Guerra do Paraguai. Alicerces de pedra que foram utilizados para novas construções durante a guerra. Eram novamente pedras em um local que não existe pedras, como ocorreu na expedição de 1976. Pedras trazidas de longe. Estávamos certos. A necrópole que descobrimos em 1976 não deveria ficar longe. Tudo estava de acordo. Dentro dessas ruínas, árvores de pelo menos 2 séculos espreitavam o que sobrou daquela civilização. Foram testemunhas da Guerra do Paraguai e agora testemunhavam a nossa descoberta. O coração batia mais forte. O nosso desejo era de abraçar isso tudo e começar a trabalhar nas escavações. Aí encontraríamos muitas respostas. Contudo, não estávamos preparados para um trabalho de escavações, mas um trabalho de busca. Aguardaríamos a próxima expedição. Por 10 anos procuramos essa cidade. Finalmente a encontramos. Quem a construiu? Quando? Isso ainda não sabemos. Mas não é difícil supor. Toda uma história acabava de ser escrita. Restava agora concluí-la. Registramos a nossa descoberta. Mapeamos e tomamos o caminho de volta. Encontramos finalmente o que talvez seja o último refúgio dos Incas, graças à raça, à coragem
e ao ideal dessa brava equipe da Cefet Pesquisa Científica.